bem, e nós vamos então agora partir para a nossa exposição de hoje, que é no capítulo 38 de Gênesis. Como eu disse no comecinho, um capítulo com uma história bem complexa. Nós vamos lê-la toda agora no começo, para você ter uma visão do todo, do que vai acontecer. E ao longo da exposição vamos tentar destrinchar as partes, os participantes desse episódio e entender o que a palavra de Deus quer nos mostrar com essa história. Gênesis capítulo 38, leiamos a santa palavra de Deus nessa hora. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A esse deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a esse fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também esse como seus irmãos. E assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que eu mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? E responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste.
Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra santa. Num texto, ó Pai, que pode nos deixar perplexo, vendo tantas coisas estranhas, negativas, a respeito da moral dos homens. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fez registrar essa história e que o Senhor a colocou aí para que nós soubéssemos dessas coisas e, sabendo dessas coisas, soubéssemos a respeito da capacidade humana para destruir a si mesmo e para destruir as coisas à sua volta, para entendermos a Tua soberana vontade e entender que o Senhor é gracioso, mesmo num mundo de pecado. E assim, ó Pai, nós rogamos, nos permita entender a Tua palavra, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Temos estudado a grande história que começa no livro de Gênesis, que começa com a criação de todas as coisas pelo Deus eterno, bondoso, soberano, que faz e cria o homem à sua imagem e semelhança. Esse homem rebela-se contra o Criador, é o que nós chamamos de queda, e então Deus faz desenvolver e desenrolar todo o seu plano da salvação, todo o seu plano da redenção, até no dia em que nós chegaremos ao final da história como nós a conhecemos, naquilo que nós chamamos de consumação. Nós cantamos isso no cântico Rei da Glória. Nós cantamos sobre o Deus Criador, nós cantamos sobre o Deus encarnado, Jesus que desceu, e nós cantamos antecipando a volta dele, virá em breve, nós aguardamos a volta de Cristo. É a consumação. O culto cristão é assim, queridos, nós sempre repetimos os grandes temas da história de Deus por uma razão. Nós somos parte dessa história. Quando nós nos assentamos aqui e junto cantamos, nós expressamos essa clara convicção que temos de que passamos por essa redenção depois de termos nascido na queda em pecado e que nós aguardamos Jesus voltar para nos buscar. E dentro dessa história da redenção, esse episódio que nós lemos, a triste história de Judá e Tamar, encontra-se na última das grandes histórias do livro de Gênesis. Nós já estudamos todas elas, desde a criação, passando pelos descendentes de Adão, Noé, Sem, Cão, Jafé, os descendentes de Terá, em Abraão, descendentes de Ismael, de Isaque, de Esaú, e agora os descendentes de Jacó. Na última exposição, nós vimos que a história de Jacó se desenvolve por meio dos seus filhos, começando com José, e José, logo no começo, e a gente já leu a história, então a gente já sabe, ele é o herói dessa história, mas o texto começa mostrando José como um menino mimado, complicado, um herói duvidoso. Não há um personagem na Bíblia,
exceto Jesus Cristo, que é completo e pleno. Todos os outros são marcados por falhas. E em todas as suas histórias nós vemos Deus graciosamente trabalhando para construir o seu caráter, para mudar o seu coração. Nós vemos na história repetição de padrões pecaminosos. Nós vemos na história, apesar disso, apesar de uma família altamente disfuncional, como é a família de Jacó, o agir da providência de Deus para os seus filhos, para fazer continuar a história da redenção, conforme nós lemos na Escritura como um todo. Só que acaba o capítulo 37 e a nossa expectativa seria de ver o quê? O texto termina no capítulo 37 dizendo assim: entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Era de se esperar o quê? Que o texto continuasse dizendo, olha, e aí então agora a história, ele chegou lá na casa de Potifar, mas o texto tem um corte abrupto. E ele vai mudar o foco da lente e vai agora focar numa história que corre paralela. Essa história desse capítulo, ela dura uns 20 anos. Então, enquanto nós lemos aqui a história de José, a história de Judá e Tamar, a história de José está correndo paralela, lá no Egito. Ele está sendo vendido, ele está sendo agora recebido na casa de Potifar, e vão acontecer aqueles episódios que são paralelos a esses. Mais adiante nós vamos perceber que eles têm uma relação direta de contraste uns com os outros. Mas nessa história, nós encontramos o coração de alguns personagens que precisam ser percebidos por nós, para nós aprendermos como Deus age com graça, como Deus age com misericórdia e como Deus continua a agir a despeito de nós. É interessante, por que é que a Bíblia descreve esses episódios escabrosos? Se eu perguntasse aqui para vocês, quais são os episódios escabrosos da Bíblia que você lembra? Diga aí para mim. Essas histórias estranhas, quais vocês lembram? Davi, sempre é lembrado. Quem mais? Não só de crentes, mas de incrédulos também. Um símbolo do pecado, logo no comecinho. Nós temos o homicídio, né? Um irmão mata o outro. Nós temos Sodoma e Gomorra. Nós temos a história de Ló, em que as filhas engodam o pai e têm relações sexuais com elas. Nós temos isso tudo acontecendo fora do povo de Deus e no meio do povo de Deus. E a minha pergunta é a seguinte: para que Deus conta essas histórias para nós? Por que elas não só aconteceram, mas Deus fez questão de inspirar, fazer registrar e preservar para que nós aqui no ano de 2017 pudéssemos ler e entender essas histórias? E a resposta, depois de pensar um pouquinho para chegar à conclusão, é que Deus registrou essas histórias. Primeiro, para mostrar a continuidade do seu projeto de redenção, mas tem uma outra lição que nós precisamos aprender aqui. Se Deus não tivesse registrado esses pecados, e se Deus não tivesse registrado as trágicas consequências do pecado, é muito provável que nós caíssemos naquela situação que é expressa com clareza no Novo Testamento, de uma rejeição da lei, e aquela famosa pergunta do apóstolo Paulo. Ora, ele diz, aonde houve mais pecado, houve mais graça. E aí então a conclusão lógica do coração pecaminoso qual é? Vamos pecar mais, porque aí Deus dá mais graça. Mas a Escritura claramente mostra que aonde abunda a graça, por causa da abundância de pecado, há também uma abundância de consequências trágicas.
Nós vimos isso na história de Esaú, 2 capítulos atrás. Nós vimos isso na história do próprio José, 1 capítulo atrás. E aqui nós vamos ver de novo toda essa tragédia que acontece, inclusive no meio da família de Deus, quando nós resolvemos desobedecer a Deus. Qual é o lado positivo disso? O lado positivo é que o povo de Deus pode ter certeza de que Deus vai cumprir o seu plano de salvação a despeito dos pecados do homem. Isso deve servir para nós como uma motivação de confiança. Mas por outro lado, nós aprendemos também que todo pecado tem consequências e em muitos deles as consequências do pecado são trágicas. E nós vamos ver as consequências trágicas do pecado na vida de cada um desses personagens. E depois nós vamos ver a abundância da graça de Deus agindo sobre essas vidas. Vamos conhecer mais de perto nosso irmão Judá. Judá, filho de Jacó, filho da esposa rejeitada, o quarto filho de Lia, chega num ponto da sua história em que ele sai da casa do seu pai. Isso é uma coisa estranha nessa cena, porque eles não tinham organização social como nós temos hoje. O normal e o natural é que os filhos permanecessem em torno da casa do pai, e em torno da casa do pai, eles como família crescessem e se protegessem e desenvolvessem seu comércio, e assim é que eles se desenvolviam social e culturalmente. Mas esse Judá, um dos 12 filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, saiu da casa de seu pai. Essa é, no mínimo, uma atitude estranha naquela cultura. Hoje a gente sabe que é diferente. A gente percebe as coisas um pouquinho diferente. Naquela época, isso era certamente estranha. Quem se protegia na hora da crise, na hora da fome, na hora da guerra, eram os irmãos dentro de um clã. E aí, quando Judá sai da casa de seu pai, significa que as coisas não estão bem. Não estão bem. Judá colocou-se numa posição, de certa forma, de perigo. Observe, nós já tivemos um exemplo, alguns capítulos atrás, quando Jacó, naquele episódio em que Simeão e Levi matam todo o povo de Siquém, não é? Jacó ficou preocupado. Ele diz assim: vocês estão me perturbando, vocês vão me fazer cheirar mal entre os moradores da terra, os cananeus, os perizeus, eu sou poucos, eles vão se juntar e vão nos destruir, eu e minha casa. Ora, Judá pega e sai de casa. E ele se coloca numa situação de perigo. Sabe por quê? Porque Judá está fugindo da sua realidade. Esse homem, Judá, se revela um homem insensível para com seu pai, cínico a respeito do pacto, cínico a respeito da família, e o narrador dá essa notícia de que ele entra numa relação íntima com cananitas. Lá adiante no texto vai dizer assim que esse indivíduo, Ira, era o seu amigão do peito. Nós vamos descobrir que esse homem vai falhar terrivelmente em muitas coisas. Ele sai da casa do seu pai e ele sai da sua casa, da casa do seu... O texto não diz por quê, mas quando você faz a leitura do texto, você começa a entender o que é que faria um homem na condição de Judá sair da casa do seu pai. Então, eu não tenho uma resposta direta, mas eu tenho muitas evidências das razões pelas quais ele sairia. Uma delas é que ele é filho de uma esposa rejeitada. A mãe dele sempre foi rejeitada pelo pai.
Ele é o filho de um pai que se recusa a ter alegria, exceto no filho da mulher amada. Lembra o que Jacó fazia? O meu filhinho é esse aqui, os outros pouco me importa. Era uma família de ódio, queridos. Era uma família de ódio. E esse ódio que cresce entre os irmãos de Jacó, entre os filhos de Jacó, irmãos de Judá, ele tem duas origens. Uma delas é a nossa natureza caída, que cria toda a condição para que nós nos odiemos uns aos outros. Mas a outra são as atitudes que nós acabamos por tomar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que causam todo esse tipo de disfunção. E Jacó foi um pai assim, e a maneira como Judá reagiu, a forma como seu pai age, é uma maneira negativa, cheia de amargura, triste. Um pai que vira diante de todos os filhos, não esqueçam que foram os filhos que promoveram isso, e vira assim: eu nunca mais vou ser feliz. Eu tenho 11 filhos, um morreu, mas só esse. Esse é o meu filho. O que isso causa num? O que isso causa no outro? O que isso causou naqueles 12? Mas tem outras razões. Certamente Judá era um homem que vivia com a sua consciência pesada. Depois do pai dizer que ele se recusou a ser consolado, eu vou descer à sepultura, porque o meu filho morreu, a consciência daqueles irmãos deveria pesar. E olha que, dentre os irmãos, há um sentido em que Judá foi aquele que, entre aspas, salvou a José. Não é? Lembra o plano inicial dos irmãos? Quando José chegou com a sua capa colorida, extravagante, todo mundo percebeu, lá vem o sonhadorzinho, vamos matar ele. A primeira reação, vamos matar. Mas Judá fez a sua interferência no processo e disse, não matem o menino. E ele se torna ali um mercador de escravos. Vamos vender. Mas ele só foi até esse ponto. Pode ser que a gente, olhando para a história toda, diga assim, ele foi corajoso em enfrentar os irmãos, ele foi meio corajoso em enfrentar os irmãos, achando uma saída pecaminosa. A atitude correta de alguém seria qual? Vocês não vão matar meu irmão, eu sou responsável diante do Pai, não façam isso. Mas ele acha um jeitinho, ele acha um pecado, entre aspas, menor. Mas ele se envolve nesse pecado. Seria a única atitude a ter? A Escritura não relata que ele teria confrontado seus irmãos de qualquer outra maneira. Só que agora Judá sai da realidade por causa de todos esses dramas que estão diante dele e ele se encontra no meio de um povo que é hostil. Como é que você se defende da hostilidade de um povo quando você é um estranho no meio dele? Como é que esses povos faziam? Como é que eles agiam? Nós já tivemos exemplos anteriores. Eles se casam, eles se tornam parte de uma outra família. O que é que Judá faz? Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. A mulher não tem nome, mas você pode dizer que o nome dela era Batsua. Lembra de Batseba, a filha chamada pelo nome, a filha de Sua, Batsua. E ele então tomou essa mulher, Batsua, e possui essa mulher. E ele faz isso para quê? Porque agora ele faz parte de uma família e agora ele vai ter gente que vai protegê-lo fora da casa do seu pai. Ele foge da verdade da família da aliança para tornar-se membro de uma outra família que no próprio texto da Escritura já foi altamente o quê? Condenado. É só você ler lá em Gênesis capítulo 9.
Ele deliberadamente, assim como anteriormente o seu tio Esaú fez, ele procura mulher fora da sua comunidade da aliança, e ele então vive de uma maneira infiel à aliança de Deus. E a consequência deste homem casar-se com uma estrangeira é terrível. Veja bem, a Bíblia não é xenófoba, não existe essa xenofobia, dizer o estrangeiro é mau por si. Não é esse o problema. O problema é que todas as outras nações eram nações o quê? Idólatras. E ele resolve casar no meio da idolatria. Ele carrega a sua religião, ele diz, olha, o meu Deus é Jeová, é o Deus dos meus pais, e etc. Mas Deus não se importa com o que eu faça na minha vida. Ele toma para si uma mulher que adorava outros deuses, e que leva essa idolatria para dentro da sua casa, leva essa idolatria para cima da sua mesa, leva essa idolatria para a sua cama, para o seu leito conjugal. E isso é um problema, queridos. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Não há! A Escritura é clara sobre isso. E nós encontramos uma timidez hoje no meio do povo de Deus, e em alguns casos até uma rejeição em entender essa verdade bíblica. De que nós vivemos como o povo da aliança. A religião de Judá só tinha marcas externas, estava no seu nome, talvez em algum ritual que ele fizesse por ali, mas ele se afastou da casa de seu pai, ele afastou-se do Deus de seu pai, e ele tornou-se alguém longe da família da aliança. E isso fazia com que ele recebesse grande influência negativa das coisas que aconteciam. Sua esposa, ela foi criada na idolatria. Em lugar nenhum do texto diz que como marido, como chefe do clã, como responsável pela vida espiritual da sua casa, ele tivesse ali, quem sabe, proibido a idolatria. Não, tudo bem, a gente precisa viver em paz, vamos conviver. Anteriormente, lembra quando Raquel levou os ídolos? O que ela fazia? O que ela fez com os ídolos que ela roubou do pai dela? Ela levou escondido. Mas aqui na casa de Judá não precisava esconder nada. E esse povo, gente, eles eram altamente místicos, religiões animistas. Eles acreditavam em poderes, em milagres, em pós mágicos, em uma série de coisas. Isso ela traz para dentro da casa. Judá vai recebendo essa influência negativa. Nasce o primeiro filho e ele coloca o nome do filho de Er. E é interessante, quando você inverte a palavrinha na língua hebraica, e o texto faz questão de fazer isso, vira a palavra mal, perverso. O autor faz isso de propósito. Yer era Ra. São as mesmas duas mesmas letrinhas no hebraico. Ele diz, esse nome é um nome pagão, enquanto o nome de Judá carrega o nome de Deus, o nome dos seus filhos estão longe do nome de Deus. Nasce o segundo filho e uma outra influência negativa, sabe por quê? O texto faz questão de dizer, esse a mãe chamou de Onã. Esse era caso impensável. Hoje, na nossa cultura, a gente vai combinando qual vai ser o nome e tal. Às vezes a gente até erra, né? E depois os filhos ficam com raiva da gente pelo nome que demos, mas tudo bem. E lá em casa, a gente não acertou. Os filhos sofrem com os nomes. Um por ter um nome estranho, e outro porque geralmente quando a gente sobe no elevador é o nome do gatinho ou do cachorrinho, né? Mas tudo bem. Mas no caso aqui, queridos, eram nomes pagãos. E no segundo filho, quem dá o nome é a mãe. Influência negativa dentro daquela cultura. E como se não bastasse, a gente vai ler sobre Ira. Ira é o amigão.
é o cara que resolve os problemas de Judá. Certamente que Judá era um cara de liderança. Lá na frente, a gente já leu na história, ele vai falar, Ira, vai lá e resolve o problema da prostituta para mim. Era o cara que cobria as pegadas do outro. E é interessante aqui, queridos, a gente acha que às vezes a gente pode viver em comunhão, ter o nosso melhor amigão, alguém que não é crente. Não, eu estou aqui porque eu vou influenciar a vida dele. E na maioria dos casos, principalmente quando os nossos filhos estão em fase de formação, é exatamente o contrário. Muito cuidado. Já Judá era um líder, porque ele era capaz de liderar o amigo, ele entrou lá em Canaã e ele era já senhor de várias coisas, etc. Mas ele começa a receber influências negativas, até porque em determinadas amizades, para que elas continuem, você precisa agradar o amigo. É ou não é? Você tem prazer em conviver com quem? Com quem tem valores iguais, com quem pensa igual a você. Aquela amizade platônica, nós somos o oposto, mas nós nos amamos como amigos, é muito difícil de acontecer. Então o que você faz? Você agrada o amigo. Você agrada o amigo. Judá se torna absolutamente infiel à aliança. E como se não bastasse, é óbvio, ele agora vai replicar o seu pecado. Ele não só tomou para si uma esposa estrangeira, pensou assim, já lascou mesmo, então agora eu vou tomar para os meus filhos. Olha o contraste do cuidado de Abraão em mandar procurar uma esposa para ele que fosse apropriada. Olha o cuidado de Isaac em procurar uma esposa que fosse apropriada para Jacó. Agora, essa terceira geração, ele se casa fora. Um outro irmão já havia se casado fora da aliança. José vai se casar fora da aliança por causa das circunstâncias. E eles replicam o pecado. Judá, pois, tomou para esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Barganhar os valores que ele havia aprendido de seus pais, ainda que por caminhos muito tortos, se tornou lugar comum na vida de Judá. E ele toma uma esposa estrangeira para seu filho, traz para dentro da sua casa, e aquela mulher traz todos os hábitos, todos os costumes e toda a sua religião consigo para praticar também dentro da casa de Judá. Mais idolatria. Mal sabia tudo que vinha no seu futuro e na sua história, esse homem Judá, por causa das decisões que ele havia tomado. Observe, queridos, são decisões que nós tomamos. E esse é um dos nossos grandes problemas. Nós tomamos decisões baseados no nosso coração enganoso. Nós não olhamos para a palavra, nós não olhamos para a Escritura, nós não olhamos para a instrução de Deus, nós não ouvimos a voz do povo de Deus. A gente vai e toma a nossa decisão. Isso não é igreja. Igreja é uma comunidade que reflete, pensa sobre a família da fé. E assim como Judá saiu da sua família física, ele saiu da família da fé. E eu acho, queridos, que nós vivemos um cristianismo no qual nós colocamos muitos limites, e a gente sabe, né? O professor Solano Portela está aqui, ele explica bem sobre a chamada teoria das esferas. Existe a esfera do governo, existe a esfera da igreja, existe a esfera da família. E as decisões são tomadas, mas existem pontos entre essas esferas que são o quê? De confluência. Quando nós confundimos o trabalho, a função de uma esfera com a outra, a gente costuma ter problemas. Por exemplo, o governo vive se imiscuindo, se metendo na esfera da família, e a gente fica brigando. O governo quer dizer como eu tenho que disciplinar os meus filhos, o governo quer dizer como eu tenho que educar os meus filhos, e assim por diante.
E na esfera da família e a esfera da igreja, essa confluência ela precisa ser maior. Sabe por quê? Porque nós somos chamados família de Deus. E nós precisamos conversar mais. E nós precisamos discipular mais uns aos outros para crescer como família na fé. Só que a nossa maneira de exercitar o nosso cristianismo, ela tornou-se muito individualista. O que a igreja tem a ver com o meu trabalho? O que a igreja tem a ver com as decisões que eu tomo a respeito de com quem eu vou me casar? E a minha resposta para você é o seguinte: a igreja tem tudo a ver. Ela não pode determinar para você. Mas dentro da família da fé nós precisamos aprender a crescer, até porque nós precisamos aprender a parar de replicar os nossos pecados. E Deus usa a igreja para isso. É por isso que na igreja tem a disciplina. Só que antes, o que precede a disciplina é o discipulado, queridos. Então não adianta eu querer disciplinar alguém de maneira negativa, no sentido de trazer as penalidades pelo pecado, se antes, como igreja, nós não estivermos dispostos a crescer no discipulado. É como um pai ou uma mãe que deixa um filho fazer tudo que ele quer, mas num determinado momento, lá na frente, depois que ele fez tudo o que ele queria na vida, esses pais querem interferir na vida do filho. Vocês sabem o resultado, não sabem? Ele é negativo. Ou vocês tomam conta agora na infância e crescem fazendo dos seus filhos discípulos, ou lá na frente você não vai conseguir nada positivo. Você vai conseguir só uma briga. Nós precisamos aprender a fazer isso como igreja. Ora, Judá replica o seu pecado e ao replicar o seu pecado, ele obtém filhos de perversidade. Verso 3. A esposa de Er concedeu à luz, essa senhora, Tamar. A esposa de Judá deu à luz, esse filho foi chamado de Er, e depois teve um outro filho, foi chamado de Onã, e continuou ainda, ela deu à luz a outro filho, o nome foi Selá, e eles estavam em Quezibe quando teve. Ora, o texto faz uma pintura do caráter desses meninos, pelo menos dos dois. O terceiro não fala, mas é de se esperar que não fosse muito diferente. Quanto a Er, o texto diz: Er, porém, o primogênito, era perverso perante o Senhor. E essa é a primeira vez que nós vemos o texto afirmar que foi Deus que mata alguém. A gente sabe que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Mas a figura é tão forte, diz assim: Yahvé o matou. Foi Deus quem fez isso. E o narrador, ele não fala em momento nenhum da reação do pai, dos pensamentos do pai naquele momento, exceto a projeção que ele faz. Perdi meu descendente. Então vou achar um outro jeito de ter descendência. A palavra que aparece aqui para Er, e eu disse que tem esse joguinho de palavras, se você inverter a palavra, vai ser a palavra perverso. Essa palavra perverso é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 6, lembra? O homem fazia tudo que era, e tudo que o homem fazia era mal, perverso. É certo que o coração de Er tinha os frutos daquilo que nós chamamos de depravação total. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. A depravação total pertence à raça humana. Some-se a depravação total e a ausência dos pais no ensino e você vai ver o que acontece. E aqui é o que está acontecendo. Não só somou-se a perversidade daquele homem, mas somou-se a replicação do pecado que Deus faz exatamente como fez no episódio do dilúvio.
Só que lá ele fez morrer a humanidade, com exceção da família de Noé. Aqui o texto diz que ele faz morrer um indivíduo. E esse padrão, queridos, ele não desaparece da Bíblia. Nós temos alguns outros exemplos depois, e nós temos exemplos disso no Novo Testamento. O primeiro deles, e que nos deixa assim, apavorados, é a história de quem? Ananias e Safira. Por uma questão de falsidade ideológica nas suas contribuições. Dá medo, não dá? Tem um outro episódio neotestamentário. Quando o apóstolo Paulo narra o problema da igreja de Corinto e do fato de que eles eram perversos no tomar a ceia. Lembra o que Paulo fala? Olha, vocês estão abusando do sacramento de Deus, por isso não são poucos os que dormem. Um eufemismo para dizer, é gente morrendo por causa da sua vida na igreja. Sabe qual é o nosso problema, queridos? A gente acredita muito pouco na Bíblia. Não, isso aí é lá atrás, não deve acontecer mais. Os exemplos são abundantes. Não desprezem a palavra de Deus. Não brinquem com a palavra de Deus. Não permitam que a perversidade cresça no coração e no meio da igreja, porque Deus tem ciúmes, Jesus tem ciúmes da sua noiva. E as consequências podem ser trágicas. Deus mata Judá olha para a situação e fala assim, ei, perdi meu herdeiro, mas existe uma lei. Essa lei, interessantemente, ela era meio que comum entre vários os povos, e ela foi também adotada e instruída por Deus no meio do povo de Israel. O segundo filho, Onã, mostra não ser melhor que o primeiro. Por quê? Judá ordena a seu filho cumprir uma lei, dizendo, possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Como é que funcionava essa lei? Essa lei vai aparecer depois na Escritura, com todas as letras, lá em Deuteronômio, mas ela já era comum, e ela já era conhecida e ela já era aplicada. Lá em Deuteronômio 25 diz assim, se irmãos morarem juntos, lembra a ideia do clã, ok? A ideia do clã. E um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. O seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O irmão tomaria a cunhada, teria filhos com ela para suscitar descendência ao seu irmão. Só que Onã não gostou dessa história. Por quê? Era o primogênito. Então o primogênito era o quê? Herdeiro. Se ele tem filhos para o irmão primogênito dele, o que ia acontecer? Ele ia perder a herança. O que o espertinho faz? Ele aproveita a benesse de poder ter relações sexuais com a cunhada, mas não coloca nela o sêmen. Para não ter filhos. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Ele fala assim, eu vou perder essa boquinha? Já tinha briga do pai dele com relação ao quê? Jacó e Esaú brigaram por causa, um comprou o quê? A primogenitura. Mesmo padrão de pecado se repetindo aqui. Eu falei, vou perder, eu vou pegar a primogenitura do meu irmão. Não vou suscitar para ele descendência. E então, todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. A conclusão, no verso 10, isso, porém, que fazia era perverso, era mal perante Jeová, pelo que também, de novo, Deus faz morrer. Percebem o padrão? Pecado gerando pecado, gerando pecado, gerando pecado.
Uma das brigas entre Esaú e Jacó, qual foi? Você vai ficar com a primogenitura, você vai ficar com o poder e você vai ficar com a grana. De novo, queridos, a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. Padrões pecaminosos se repetindo. Vocês já ouviram falar de uma teoria que existe aí, chamada maldição hereditária? Nunca vi tanta bobagem na face da terra como esse negócio. Agora, porque não existe maldição hereditária, não significa que nas nossas gerações nós não sejamos aqueles que repetem os padrões de pecado dos nossos pais. E quando nós fazemos isso, nós trazemos o mal sobre os nossos filhos. Isso é algo óbvio que aparece aqui dessa história. Então nós já conhecemos Judá, nós já conhecemos de passagem a mulher de Judá, Batsua, filha de Sua. Não tem nenhuma descrição, exceto que ela deu à luz aos filhos e deu nome a um deles. E então, nós vamos então agora conhecer Tamar, ou tamareira, ou árvore frutífera. Só que não. Linguagem contemporânea. Só que não. Como eu já disse, ela era descendente de cananeus, então ela não tinha como ter uma vida santa, pura, livre de idolatria. Ela carrega a idolatria para dentro da sua casa. E esse povo, gente, era altamente místico, eles tinham ritos de fertilidade. E uma das coisas que havia entre esses povos e essas religiões era a crença de que alguns deuses ou deusas poderiam trazer a fertilidade à mulher, e se ela não fosse fértil, ela seria amaldiçoada. Até mesmo numa simulação da bênção e maldição que Deus havia dado ao ser humano. Qual foi a primeira bênção? Qual é a primeira bênção que aparece na Bíblia? Sede fecundos. Então, era óbvio, se a mulher não tivesse fecundidade, ela estaria debaixo de maldição. Ora, nós entendemos isso, que o pecado tomou a raça humana e nós sofremos consequência a mulheres que facilmente têm filhos e outras que têm grande dificuldade ou algumas nunca têm filhos. E nós não acreditamos que isso seja uma maldição particular de Deus sobre essa mulher que não pode ter os seus filhos. É um fruto geral da consequência do pecado sobre a raça. Deus pode inverter isso? Pode. Quantas vezes ele fez isso? Várias vezes. Ele fez isso com a esposa de Abraão primeiro, e aí ele vai fazer isso várias vezes ao longo da história da redenção, trazendo semente santa. Ora, nós vimos no caso de Ana e vimos em outros casos, nós vemos essa mesma consequência. Quando você entende criação, queda e redenção, você entende isso dentro do plano e do projeto de Deus. Agora você pega um pagão que não entende quem é um Deus criador, que não entende as consequências da queda, o que um pagão faz? Ele atribui a fertilidade ou a infertilidade a uma deidade particular, a uma divindade particular, e esse povo era assim. Então você pode ter certeza que Tamar chegou cheia de pozinho, cheia de incensos, cheia de coisa, já usava até na lua de mel, já que a ideia, o ideal é que a mulher ficasse grávida na noite de núpcias. Tamar chega na casa, depois de ser altamente negociada, as mulheres eram tratadas dessa maneira, era uma negociação. E aí deu 3 meses, a barriga não apareceu. E deu 6 meses, a barriga não apareceu. E deu mais tempo. E aí, então, ela morre. O marido morre, morre. E aí, então, a comunidade começa a olhar para ela como se ela fosse o quê? A viúva negra.
ela não só é amaldiçoada, mas ela traz maldição sobre os homens. Mas foi só um? Sabe-se lá? O texto diz que quem matou foi Deus, mas Judá não tinha qualquer percepção disso. Ele não era capaz de chegar diante de Deus e reconhecer que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Não. Ele deve ter pensado lá, misticamente, essa moça pode ser perigosa, mas vamos tentar o segundo. E o segundo filho é, então agora, esse que vai não trazer filhos, mas vai se aproveitar sexualmente. E ele morre também. Puf, carimbo na testa. Agora está confirmado. Viúva negra. Jacó tinha sido tão influenciado por esse misticismo que ele pensa o quê? O que o texto fala? Vai que eu entrego o terceiro e ele morre também. Essa menina dá azar. Eu estava desconfiado lá desde o começo mesmo, sabe? Eu não gostei muito dela. Eu sei. Batsua também. Deu uma reclamada. Mas tudo bem. A gente negociou, o negócio era bom, a gente trouxe ela para casa. Achamos que ia ser boa coisa. Judá, no seu temor, no seu medo místico e tolo, sem confiar em Deus, ele vai e faz essa proposta obrigada, logicamente, para Tamar. Volta para casa do seu pai, permanece viúva lá, até que Selá, meu filho mais novo, venha a ser homem. Pois disse, e aí o autor lê o coração de Judá, para que não morra também esse, porque ela é viúva negra. E Tamar se foi, verso 11, passando a residir na casa do seu pai. E agora, Tamar, que já vinha num processo de humilhação, é mais uma vez humilhada, porque perdeu um marido, perdeu o segundo, não ter filhos, era humilhação profunda, ela vai morar na casa de seu pai. E aí vem então o grande desenrolar da trama da história, a fraude da fé, porque foi uma fraude. Que é virtude. A vida de Judá é marcada por morte. Verso 12. No correr do tempo, morreu Batsua, mulher de Judá. Passa um tempo de luto, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e o amigão de crime dele, o Ira, o Adulamita. Ora, Tímna era uma cidade de adoração dos cananeus, e havia ali um templo, e ali havia um festival anual, no qual a tosquia das ovelhas era feita, eles levavam ali seus presentes aos deuses, e a maneira deles darem o dízimo era por meio das prostitutas cultuais. Veja como é perversa a mentalidade da religião humana. Uma prostituta presta um favor sexual para saciar apetites de homens em nome de uma religião e de uma santidade. Eu não vou me envolver com uma prostituta qualquer. Eu vou me envolver com uma prostituta cultual. Olha só que legal, né? Não deve ser pecado. A mente de Judá estava tão longe dos valores do seu Deus, da sua família, da aliança e da sua casa, que ele resolveu ir participar do festival. Só que alguém que levava e trazia as notícias da casa vai a Tamar e faz o quê? Tamar, seguinte, o cara falou que ia dar o filho mais novo. Ele já virou homem, a mulher do cara morreu, ele já passou o luto e você está aqui vestida de viúva ainda. Sai dessa, Tamar. Sai dessa. E ela então tira suas roupas de viuvez, coloca uma roupa
de prostituta cultual, e é interessante isso aqui, é que as prostitutas normais, elas não podiam usar essa roupa e se cobrir, mas as cultuais podiam. Ela se disfarça, vai para o caminho onde ela sabe que Judá vai passar, porque ela percebeu, está no finzinho aí do verso, via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. E Tamar assume um imenso de um risco, porque ela estava coberta por um véu, mas podia ser reconhecida, mas ela se cobre, se veste de prostituta, e no caminho ela sabe que o homem saindo do seu luto vai passar por ali. Quem ia nessa festa não tinha boa intenção. E ele então a vê e propõe que ela durma com ele. E aí acontece uma negociação. Porque ele estava subindo, mas ele não tinha ali posses ou pagamento para aquela prostituta. E ela pergunta, você vai me pagar com o quê? Ele respondeu, vou te enviar um cabrito do rebanho. E ela pergunta, mas você vai me enviar e eu vou acreditar depois que a gente já dormiu junto? Como é que eu vou acreditar em você? E ela fala, eu quero um penhor. O teu selo, o teu cordão e o teu cajado. É mais ou menos o seguinte, já que você não trouxe o cartão de crédito, deixa comigo. Seu CPF, sua identidade e um terceiro documento. Esses eram os documentos de um homem. O selo era um selo que ele usava para carimbar, assinar coisas como se ele mesmo estivesse presente. Está assinado aqui. E ele prontamente aceitou. É interessante como o pecado emburrece. O pecado emburrece. Ele vai e entrega tudo para aquela mulher. Diz o texto que ele a possui, eles mantêm uma relação sexual e que o problema não era Tamar. O problema era o primeiro filho, que era estéril, o segundo filho, que não deixava semente, e agora, na primeira relação sexual que ela tem com um homem fértil, ela concebe. Ele possui aquela mulher, e ela assume um grande risco, porque se ela fosse pega, estava morta. Por quê? Porque o laço de casamento dela não havia sido desfeito. Ela era viúva, estava com roupas, mas ela estava prometida a quem? Ao terceiro filho. Então ela, segundo as leis da época, ela poderia sofrer penas terríveis, como a gente vai ver aqui à frente. E aí então nós vemos a sentença de Tamar. 3 meses, barriga começa a aparecer. Alguém que levava os recados, lembra? Judá está subindo para a Tímida, é o mesmo que chega para Judá e fala. Sempre tem um fofoqueiro na história, tá? Sempre existe. Chega e fala, tá de bucho. Diz o texto que Judá fica irado, cheio de autojustiça. Que absurdo! Essa adúltera! E no verso 24 ele diz, tira fora, e essa era a lei, para ela ser queimada. Ela assumiu esse risco. Cumpram a lei dos cananeus. De novo, Judá influenciado por uma lei cananita, que ela seja queimada. E aí então os espertinhos, os fofoqueiros, os justiceiros foram rápido cumprir a sentença, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, opa, só antes de me queimar, faça o seguinte, pega essa carteira de identidade, pega esse CPF, pega esse cartão de visita, está aqui dentro desse saquinho, e leva para a pessoa para o meu sogro. Eu quero morrer, mas eu quero que ele tenha paz.
Eu quero que ele saiba de quem é essa criança. Reconhece de quem é esse selo e esse cordão e esse cajado. Isso aconteceu depois do episódio em que o amigão vai cobrir os trabalhos. Lembra? Ele levou o quê? Levou o cabrito, perguntou lá, cadê a prostituta cultual? O pessoal falou, não tem prostituta, ninguém fica aqui. Não é o ponto delas, não é esse, é outro, é lá perto do templo. Lembra o que Judá falou para Uíra? É o seguinte, esquece essa história, nossa parte a gente já cumpriu. Perdeu cartão de crédito no bordel. Não manda buscar, só cancela. Sempre se esquivando, sempre fugindo. E agora, quando chegam os documentos na frente de Judá, diz o texto, reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Na verdade, o texto original diz assim, ela é justa, eu não. Ela é justa, eu não. Porque eu a enganei, não dei a selar meu filho. Que padrão que vocês estão vendo se repetir aqui agora, gente? O enganador sendo... Quantas vezes nós já vimos esse padrão? Quantas vezes o enganador é, no final, enganado? Repetidamente, mais uma vez. E finalmente, então, Judá recolhe aquela mulher na sua casa. Obviamente seria uma situação totalmente estranha. Diz o texto que ele nunca mais a possuiu. Ele não a toma por esposa. Mas ela agora vai ter filhos que são dele. A semente santa de Deus vai continuar por meio desse povo, gente. É a primeira vez na história que Judá faz uma opção pela verdade. Até agora ele só tinha feito opções pela falsidade. Para que a história mude, é necessário que se faça a opção pela verdade. E é interessante, numa família onde tem gêmeos, a gente sabe, outros nascem. E nascem então os dois filhos. Na mesma situação que nascem Esaú e Jacó. E aí então Deus estabelece um papel para Judá. E o crescimento do caráter de Judá ao longo da história, até chegar ao fim do livro de Gênesis. Lá no capítulo 49, que nós ainda vamos estudar, há uma profecia a respeito de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sob a cerviz dos seus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Não parece a mesma profecia de José? Mas para que essa profecia se cumpra, primeiro Judá vai precisar fazer o quê? Se dobrar ao seu irmão. É só você ler lá no capítulo 48. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. E assim, Judá entra na mais gloriosa de todas as genealogias. Quando você abre Mateus no primeiro capítulo, no terceiro verso do Evangelho de Cristo, aparece o nome de quem? De Judá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. E a genealogia termina no verso 16 dizendo, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo, que se chama Cristo.
do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O que a gente pode aprender dessa história toda, irmãos? E como é que a gente pode aplicar algumas coisas daqui? Primeiro, lembre-se da força da graça. É impressionante eu pensar que um nome como o nome de Judá está escrito no livro da vida. Mas está. Fala a verdade, se a gente arrumasse um conselho nosso aqui, toda a igreja vai votar se Judá merece ir para o céu ou não merece ir para o céu. Vocês acham que a gente ia votar o quê? Mas ele não precisa merecer. Outro merece no lugar dele, e essa é a força do Evangelho de Cristo. Judá é colocado na genealogia do Senhor. É o poder da graça de Cristo. Até esse momento, o que é que de bom você pode dizer de Judá? Exceto o final reconhecimento que ele fez. Isso nos ensina uma lição preciosa. Porque Tamar também entra na genealogia do Senhor. Assim como Ruth, assim como a prostituta Raabe. Nunca esqueça, querido, do poder e da força da graça de Deus. Esse poder e essa força se manifestam no meio da sua aliança. Mais uma vez, a família pactual é confrontada com esterilidade. Mais uma vez, a família pactual é envolvida em perversidade. Mas a mulher cananita vai se tornar um modelo ao assumir um risco radical para continuar uma família. O arrazoado de Tamar não é só está mal para mim, eu estou ruim. Ela disse, não, eu preciso manter essa semente. E ela vai cair lá no meio da genealogia de Cristo. Mas outra coisa que a gente aprende aqui, queridos, é que Deus é um Deus que trabalha no caráter das pessoas. A gente viu isso na história de Jacó, e Jacó ainda não chegou lá, mas ele já está muito mais próximo do que anteriormente. Nós vemos isso na história de José, que começa muito mal, como o menino mimado, dedo duro dos irmãos, para se tornar alguém trabalhado no seu caráter por Deus de maneira profunda. E Deus vai fazer isso também na vida de Judá. A gente vai estudar a vida de Judá nos próximos capítulos, nessa relação com José. Ele perde os seus filhos. Lembra quem é que vai depois garantir a segurança de Benjamim? Lá na frente. Quem é que diz assim, me prende no lugar dele, mas manda para o meu pai? Esse Judá será transformado, queridos, porque Deus trabalha no nosso caráter a despeito de nós. Quarto lugar, aprenda uma coisa, irmão. Há uma necessidade clara de separação entre luz e trevas na vida do crente. As consequências do que nós vemos na vida de Judá são frutos das suas escolhas. E você está aqui hoje, vivo, e você tem escolhas para fazer. Você escolheu estar aqui hoje de manhã. Eu sei que Deus trabalha de formas misteriosas, Deus trabalha acima da nossa história, e eu acredito que foi Deus quem trouxe você aqui, mas a escolha, nós dizemos, foi sua. Você podia ter dito, não vou. E assim você vai fazer na sua vida. Existem alternativas e nós escolhemos.
Judá era um cara cheio de complexidades. Ele lamentava o passado, que tinha deixado de fazer pelo seu irmão. Ele entristecia-se com o presente, o que ele não fazia por seus filhos, por si mesmo. Ele temia o futuro, vai que Deus mata mais um, leva o outro filho. Mas em todas essas coisas, Judá tinha alternativas, além daquelas que ele tomou. Ele podia ter trabalhado no caso de José, ele podia ter tomado outra esposa, ele podia ter interferido na vida dos filhos, ele podia ter sido verdadeiro com a sua nora. Mas não foi. O que eu quero dizer com isso, querido, é que você tem escolhas a fazer. E essas escolhas, elas precisam ser orientadas pela palavra de Deus. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente faz como Judá, a gente se coloca no lugar de vítima. Eu sou vítima de um pai que amou mais o meu irmão do que a mim. Eu sou vítima das circunstâncias. Eu sou vítima da situação. Nós nos vitimizamos. Quando nós temos um Senhor que disse que nós somos mais do que vencedores, por causa da escolha de Cristo. Nós temos um Redentor, nós temos um defensor que escolheu nos salvar e nos levar ao fim. A grande pergunta, querido, quais são as escolhas que você vai fazer diante da graça de Cristo hoje?